Olá, paz do Senhor, tudo bem? E estamos no quarto e último vídeo da série Introdução aos Quatro Evangelhos e hoje vamos falar do livro de João. O Evangelho de João é o último livro da seção Biografia, é o quarto livro do Novo Testamento e é um pouco diferente dos sinóticos, né? Sinóticos significa a mesma visão, os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né, são chamados de sinóticos porque têm muitos elementos em comum. Cada um dos evangelhos sinóticos apresenta a história de Jesus de maneira bem parecida, né? Os três têm mais ou menos a mesma estrutura e têm várias histórias repetidas. Então esse é o sentido de quando falamos de sinóticos. Então João ele apresenta aqui uma visão geral do ministério de Cristo, mostrando sua origem terrestre, né, seu nascimento e a sua vida pública. O Evangelho de João apresenta a Jesus como o Verbo, o eterno Filho de Deus. Ele trata da sua condição terrestre, mas também da principal, da celeste, né, da celestial. João ele apresenta Jesus antes do princípio. Ele começa lá no capítulo 1, do verso 1 ao 8, quando ele indica, né, dizendo, no princípio era o Verbo. Vários motivos são sugeridos sobre por que razão João escreveu este evangelho, mas o capítulo 20, o verso 31, proporciona uma indicação claríssima, né, sobre o que o apóstolo tinha em mente, o que ele pensava em escrever. Estes sinais, porém, foram escritos, está escrito lá, né, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, João quer mostrar, através de seus escritos aqui, que Jesus é o Messias, ou seja, que Jesus é ungido Filho de Deus, ou seja, que ele é Deus. João, no hebraico, significa graça ou favor de Deus, mas Jesus ali o apelidou de Boanerges, que significa filho do trovão. Marcos capítulo 3, verso 17 fala disso. Não está bem claro por que Jesus o chamou assim, mas provável que o nome reflita o temperamento impulsivo que tinha ou o compromisso zeloso que possuía para com Cristo, né? João é o escritor do evangelho que leva o seu nome. Vemos isso aqui em João capítulo 21, verso 24. E além do evangelho, ele escreveu 3 epístolas, que é a primeira, segunda e terceira João, e o livro do Apocalipse. Ele era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Foi um dos 12 discípulos ali escolhidos por Jesus, que posteriormente foram chamados de apóstolos. Mateus capítulo 10, versículo 2 ao 4 registra isso. Quase com certeza é a mesma pessoa mencionada no Evangelho de João como o discípulo quem Jesus amava. João capítulo 13, verso 23, é o discípulo amado, como nós conhecemos. Ele é mencionado frequentemente nos evangelhos junto com o seu irmão Tiago. Interessante que os dois, por sua vez, são mencionados junto com Pedro, né? Os três já se conheciam antes de se tornarem discípulos de Jesus, pois eram companheiros de profissão. Lucas vai registrar isso lá no capítulo 5 e o verso 10. O pai deles, né, de João e de Tiago, possuía um barco no qual eles estavam quando foram chamados por Jesus para serem seus discípulos. Mateus capítulo 4, verso 18 ao 22, né? Provavelmente sua mãe era Salomé, a qual uniu-se ali com as mulheres
para levar unguento ao túmulo de Jesus, ali depois da ressurreição de Jesus, né? Podemos comparar lá em Mateus capítulo 27, versículos 56 e Marcos capítulo 16, verso 1. Para muitos especialistas, as diferenças entre João e os outros 3 evangelhos, né, a reflexão é aparentemente mais profunda sobre quem é Jesus e alguns dos temas particulares que o apóstolo desenvolve tem levado a crer que seu evangelho foi escrito bem mais tarde, ali depois de 90 ali depois de Cristo. A declaração de propósito em João capítulo 20, verso 30 e 31, indica que João escreveu com objetivo evangelístico, provavelmente procurando alcançar descrentes através dos leitores, né, de seu evangelho, e João enfatizou a divindade de Jesus desde o início do seu evangelho. O prólogo afirma que ele é o verbo, né, no grego logos, eterno, que estava com Deus e era Deus. Jesus usou a significativa expressão eu sou, né, eu sou 7 vezes aqui em João, reivindicando, né, para si próprio o nome pessoal de Deus. E em João, né, Jesus está sempre no comando da situação e sabe de antemão o que vai acontecer, né? Vejam só 2 palavras, conhecer e crer, né? A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, João capítulo 17, verso 3, né? Um conhecimento mais completo de Deus vem pelo crer em Jesus e conhecê-lo. Ou seja, conhecer e crer são termos chaves aqui para João. Ambos ocorrem aí mais de 90 vezes neste evangelho e são sempre usados como verbos. O ensino de Jesus em João nos faz lembrar que conhecimento, né, que o conhecimento de Deus e a fé em Jesus são expressos em ações. Divide-se o livro em 3 sessões. A primeira sessão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos aqui a revelação de Cristo, né? A segunda sessão, do capítulo 13 ao capítulo 17, que é a manifestação aos seus discípulos. E a terceira sessão, que vai do capítulo 18 ao 21, nós temos a crucificação e a glorificação de Cristo. O texto de João, capítulo 13, verso 16, é o versículo mais citado e pregado no mundo. Quem não conhece esse versículo? Quem, né, não conhece? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Há mais sobre o Espírito Santo neste livro do que em todos os evangelhos reunidos, né? Vemos aqui que só o livro de João dá a entender que Jesus teve um ministério aí de aproximadamente 3 anos. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Deixa aqui os seus comentários, deixa aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Um grande abraço!